Olá, você está no Maná Eterno, tudo bem? Seja bem-vindo. Agora estamos aí para contar a história de Isaac. Isaac, que quer dizer quem rir ou riso. Mas por que ele tem esse nome? Engraçado, né? Mas é porque quando o anjo do Senhor chegou até Abraão para definitivamente cumprir a promessa sobre a vida de Abraão e Sara, Sara estava com 89 anos de idade e Abraão com 99 anos de idade. Então, quando o anjo anuncia, olha, nesse tempo, nesse ano, ela vai ficar grávida. E Sara estava na tenda um pouco atrás, preparando a comida para os anjos, né? Porque não sabia que era anjo. Então, ela dá um sorriso. E Abraão, a Bíblia vai dizer também que ele dá um sorriso. Os dois meio que ficam assim surpresos. Não é um riso de zombaria, não é um riso de descrença, nada disso. Mas é um riso de, agora, com 99 anos de idade, e a minha mulher com 89? E o anjo diz, não sorria, não ria. E o anjo diz, não ria. E ela diz, não, mas eu não sorri. E ele diz, não diga assim, você sorriu. E Deus compreende, ali era o próprio Jesus, era uma teofania, né? Chamada de teofania, era o próprio Jesus ali com Abraão para lhe anunciar a vinda, propriamente dita, de Isaac. Porque havia se passado já 24 anos. E aí com a gravidez e o nascimento daria 25 anos do cumprimento da promessa. É muito tempo, né, irmãos? E ali ele diz, não sorria. E ela diz, mas eu não sorri. Ele diz, você sorriu, você sorriu. Tá tranquilo, Sara. Mas você sorriu, não vem dizer que não sorriu, não. E ali realmente se cumpre a palavra do Senhor e Sara engravida, né? E aí 9 meses depois nasce Isaac. E Hebreus vai nos dizer, pela fé abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então vamos ver essas bênçãos que foram dadas a Jacó e Esaú pelo seu pai Isaac. Mas antes disso, vamos ver um pouco da história. Ali está Abraão e Sara grávida. E na imagem ao lado já está o momento em que Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado. Mas que história é essa? Então, após 25 anos de espera, nasce Isaac, o filho da promessa. Nasce ele, vai crescendo, e os pais felizes com ele, vai crescendo com vigor, com força, com alegria. De repente, Deus novamente vem a Abraão e diz, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, teu único filho, Isaac, e leva para sacrificar. O interessante é que ali nesse tempo já existia um outro filho chamado Ismael. Mas Deus considera o filho Isaac de Abraão como o único filho de Abraão. E diz, teu único filho, e leva para sacrificar a mim. E Abraão não fala nada com Sara. Só diz, vou sacrificar ao Senhor, que o Senhor me pediu o sacrifício. E ele vai com Isaac e com alguns servos. E chega no pé do Monte Moriá, cerca de 3 dias de viagem. Abraão diz aos seus servos, ficai aqui, porque nós subiremos, louvaremos ao Senhor e voltaremos. Ué, mas Deus não tinha pedido Isaac para ser sacrificado? Como ele diz voltaremos? E a palavra vai nos dizer, em outro momento, que Abraão já tinha fé de que ainda que ele sacrificasse Isaac, que Deus o ressuscitaria. Por isso é chamado pai da fé, Abraão, né? Então a história de Isaac começa com essa situação toda milagrosa. E Isaac sobe com a lenha nas costas, vai subindo a montanha com a lenha nas costas. Isso nos lembra a Jesus, que estava com o madeiro nas costas subindo ao Gólgota. E assim foi Isaac e Abraão. Quando chegam lá em cima, Abraão está preparando tudo, prepara a lenha, prepara o altar, prepara tudo. E Isaac faz a pergunta, meu pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui o cutelo, está aqui tudo. Mas cadê o cordeiro? Era ele mesmo, o cordeiro, e ele não sabia. E Abraão diz, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E ele continua ali os afazeres para sacrificar. E de repente ele pega e amarra as mãos de Isaac, amarra os pés de Isaac. E Isaac já começa a notar que ele era o cordeiro.
Mesmo assim, ele fica quieto, tal como Jesus, como uma ovelha muda levado ao matadouro, né? Como diz a palavra. Então ele coloca Isaac em cima da lenha e pega o cutelo. Quando ele vai imolar Isaac, quando ele vai matar Isaac, ele levanta e ao fundo Deus brada: Abraão! E mesmo naquela tensão, naquela adrenalina, Abraão responde: Eis-me aqui, Senhor. E Deus, lá do alto, diz: Abraão, não faças nada ao teu filho, porque agora sei que me temes de todo o teu coração. Eis ali o cordeiro para o sacrifício. Desamarra o teu filho, desamarra e desce com ele, porque Deus nunca exigiu sacrifício humano. Deus queria testar a fé de Abraão, para Abraão saber até onde ele poderia ir com Deus, e não para Deus saber. Toda a prova que Deus dá a cada um de nós não é para ele, Deus, saber se nós somos capazes ou não, é para nós sabermos e andarmos um degrau, subirmos um degrau a mais, andarmos um pouco mais para frente, estarmos mais perto do Senhor. É para nós sabermos. É tal como um professor que dá uma prova e não é para ele, professor, saber se o aluno sabe. É para o aluno saber, porque o professor já deu a matéria. É para o aluno saber que ele tem condições e tem conhecimento sobre a matéria. Vai passar de ano. Então assim foi. E desceram e se juntaram aos servos novamente e voltaram à sua vida, né, normal. Então Isaac passa por isso tudo, eles adoram a Deus, sacrificam o cordeiro e descem e voltam para a sua vida normal. E Isaac cresce e casa e tem 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. E agora ele vai abençoar o seu filho. E o seu filho que deveria receber a bênção seria Esaú, porque é primogênito. E ele fala: Esaú, vai buscar uma caça para mim, porque eu vou te abençoar. Eu já estou meio velho, estou cego, eu vou abençoar a sua vida. Porque Esaú era o primogênito e, segundo a tradição, o primogênito tem o direito a essa bênção que vinha do pai para ele coordenar toda a tribo. Ele teria direito ao dobro da herança e toda a moral ali perante todo o clã. Mas Esaú, a palavra vai dizer que ele desprezou a sua primogenitura tempos antes. E Isaac não sabia. Ele vendeu a sua primogenitura para Jacó, seu irmão, que esse sim queria a bênção. Eles eram gêmeos. Porém, Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado ao seu calcanhar. Vou fazer um vídeo ainda sobre Jacó nessa sequência, né? O próximo será sobre Jacó. E vamos ver detalhes sobre o nome de Jacó. Voltando um pouquinho, ele vendeu para Jacó a sua primogenitura. Mas quando chegou o tempo de receber a bênção, ele quis a bênção, como se não tivesse vendido. Então notem que Jacó não enganou a Esaú, seu irmão. Jacó, sim, enganou seu pai, Isaac, que estava cego. Ele se fez passar pelo seu irmão, mas porque o seu irmão tinha vendido para ele a primogenitura. Mas o seu pai, pela tradição e por gostar de caça, tal como Esaú gostava, ele ia no rumo normal das coisas: vou abençoar o primogênito. Mas Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Então as coisas às vezes podem andar de uma forma diferente para recebermos as bênçãos do Senhor. E assim foi com Jacó. A sua mãe, Rebeca, ouviu que Isaac ia abençoar Esaú. Ela correu e chamou Jacó e disse: veste a roupa do seu irmão Esaú, coloca pelos aqui no seu braço, porque Esaú era peludo, né? E Jacó não. Então, para enganar Isaac, eles fizeram isso tudo. E foi Jacó para receber a bênção no lugar de Esaú. Então, Gênesis 27, 28 e 29 vai nos dizer a bênção de Isaac para Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa
é a mesma palavra que Deus falou para Abraão. Agora Isaac fala para Jacó, pensando que está falando para Esaú. E mesmo nessa situação, a bênção cai sobre Jacó, porque Deus tinha um plano sobre a vida de Jacó, que seria o patriarca de Israel. E a Bíblia lá na frente vai dizer que Esaú era mau, né? O seu pensamento era mau. Então, era já plano do Senhor que Jacó fosse abençoado, ainda que não fosse o primogênito. Agora vamos ver a bênção de Esaú. Então Esaú chega com a caça para dar a seu pai, e ele cumprimenta o pai e fala: está aqui, meu pai, a caça que me pediu. E o pai se treme, porque ouve a voz de Esaú e entende que ele foi enganado, que alguém tomou a bênção de Esaú no seu lugar. E ele fala: Esaú, não tem nenhuma bênção para ti. Como assim, meu pai? E vejo que Esaú, no momento de receber a bênção, ele quer, mas ele já tinha vendido. Ele tinha trocado pelo prato de lentilha, tinha feito esse trato com Jacó. Mas como ele sabia que seu pai não iria lhe negar a bênção, ele quis agora ganhar as duas coisas. Ele queria ganhar a lentilha naquele tempo, que ganhou, embora que vendeu, mas devia estar no pensamento dele: meu pai nunca que vai dar para Jacó, meu pai gosta de mim, vai dar é para mim. Então ele devia ter na sua mente: eu como a lentilha aqui e meu pai vai me dar o direito da primogenitura, porque eu sou o primogênito e meu pai não vai negar essa tradição. E aí ele chega e o pai diz: já dei para teu irmão Jacó. E ele fica enfurecido e quer matar Jacó, e só iria respeitar enquanto o pai estivesse vivo. Quando o pai morresse, ele iria matar Jacó, e Jacó foge, e essa é outra história. Então, ele pede, suplica ao pai Isaac: dá-me uma bênção, não sobrou nada para mim. E o pai respondeu para ele assim: respondeu-lhe seu pai Isaac: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto, pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo de sobre a tua cerviz. Gênesis 27, 39 e 40. Então aqui nós já vamos ver que Esaú não vai habitar em lugares férteis. Ele habita nas montanhas de Seir. Mas mesmo assim ele prospera. Porque quando ele chega a encontrar com Jacó lá na frente, ele não aceita os presentes de Jacó, porque Deus o fez prosperar. E vai dizer que pela espada viverás. E realmente, toda a linhagem de Esaú vive pela espada. E a seu irmão servirás. Ali não está falando diretamente de Esaú servir a Jacó, porque eles se separaram. Jacó foi morar em outra cidade. Jacó saiu dali e foi para outro lugar. Ninguém serviu ao outro, mas está falando dos descendentes deles dois, futuramente. Por isso Hebreus vai falar das coisas futuras que Isaac estava pronunciando sobre os dois filhos. E diz: quando te tornares impaciente, ou quando você ficar revoltado, você vai sacudir o jugo sobre si. Vamos ver o cumprimento dessa profecia. Cumprimento da profecia de Isaac. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho da casa de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Segundo Crônicas 21, 5 ao 8. Então veja aqui a imagem, né? São os descendentes de Esaú, os edomitas, e esses se revoltaram e colocaram sobre si um rei. Saíram então da servidão à descendência de Jacó. Mas por quê? Porque os descendentes de Jacó saíram debaixo do curso do Senhor. Está dizendo ali que fazia o que era mal
aos olhos do Senhor. Então, a profecia, ela toma outro rumo, porque quando deixamos de estar debaixo do trilho que o Senhor estabelece para seguirmos, seja para a direita, seja para a esquerda, nossos inimigos se revoltam e acabam se rebelando contra nós. E ali os edomitas constituem um rei sobre si e saem do jugo de Jacó. Se cumpre aí a profecia. Então, irmãos, a bênção do Senhor é como se fosse um trilho em cima de nós. Nós estamos debaixo dela, estamos recebendo a bênção do Senhor. Mas quando saímos um pouco para cá, a bênção continua aqui, mas nós já não estamos recebendo mais. Então estamos sujeitos às coisas do inimigo. Porque aqui está a proteção do Senhor. Quando saímos para cá ou para cá, não tem como Deus estar cumprindo a sua profecia em nossas vidas, porque nós saímos da direção do Senhor. Então se cumpriu a palavra de Isaac, aqui agora nos descendentes de Esaú e de Jacó. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser como Isaac, um servo fiel ao Senhor, alguém que recebeu a promessa, veio através de promessa e Deus cumpriu toda a sua palavra na vida dele. Sempre foi fiel ao Senhor toda a sua vida. Que Deus abençoe você. Agora eu te peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Não deixe de comentar e compartilhar os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.